Rádio Prêmio Esportes, o seu esporte no caminho do bem. O caminho do bem. Hoje um programa totalmente especial, dedicado àquelas gafes do rádio brasileiro, da história do rádio brasileiro também, com Roger Brocanelli e o especial Rádio Amantes aqui na Tarde Premium, a rádio que tem o seu esporte no caminho do bem. Você participa com a gente através do Twitter, @Premium Esportes, e também do facebook.com/Premium Esportes. Hoje aqui comigo, ele que não costuma participar dos programas da tarde da Rádio Premium, ele tem contrato com outra emissora, mas hoje está aqui para fazer esse especial Rádio Amantes. Ele que é dono, proprietário, um dos proprietários do site Rádio Amantes, está aqui conosco para falar um pouco da história e das gafes do rádio. Boa tarde, Rodney. Boa tarde, Guto Monteablas. Boa tarde, amigos ouvintes da Premium Esportes. É uma satisfação, né, a gente estar aqui nesse espaço da programação da emissora para poder falar sobre rádio também, né? Embora o mês do rádio já passou, mas toda hora é hora de falar de rádio, meu caro Guto. Tá certo então, e ó, tem informações que ele acordou, viu? Quem? Ele acordou, não, ele acordou. Ah, o Dorminhoco acordou finalmente. É, a Cinderela acordou, e com a gente aqui também, ele que está sempre aqui dando uma forcinha, apresenta o programa nas horas vagas, dá sempre aquele pitaco, aquela notícia interessante do tênis, como por exemplo, o Belucci foi eliminado. Lucas Rafael Martins, uma boa tarde. Excelente tarde, Guto, Rodney, amigos do Brasil e do mundo, agora presente na Premium Esportes, curtindo o Tarde Premium nesse feriadão de finados, galera descansando e a gente aqui levando a informação, as notícias para aqueles que estão descansando no seu recinto, no seu lar, Guto. Começar feriadão, falar um pouco da história do rádio. Começar com essa número 1 aqui que tá definida, meu caro Rodney. Faustão, aquele cara que tá todo domingo enchendo a nossa televisão com programação, com informação, com descontração, com videocacetada, já foi repórter de rádio, não é isso, Rodney? Pois é, o Guto Monteablas, Lucas, existe uma geração aí que conheceu o Faustão como apresentador de televisão, apresentador de programas de auditório, aí mais especificamente no Domingão do Faustão, mas pouca gente sabe que ele foi repórter de rádio e dos bons aí. Nos anos 70 ele começou na Jovem Pan, comecinho dos anos 70, e depois ele se transferiu para a Rádio Globo, ficou até 1985, 86, por aí, até o momento em que ele começou a se envolver mais com a televisão, com o Perdidos da Noite. E o Faustão era um excelente repórter, repórter de campo, fazia entrevistas e também ele participava da cobertura do dia a dia dos clubes. Então, nesse áudio que eu destaquei, ele vai estar participando de um programa com o Juarez Soares e com o Osmar Santos, só fera aí nesse áudio, falando da renovação de contrato do Sócrates em 1980. Uma renovação bastante complicada, o Sócrates até naquela época pensou em deixar o futebol, e o Faustão reporta tudo isso aí nesse áudio que a gente vai acompanhar agora. Solta o play, Guto. Fausto Silva, como é que é? Diz que o Sócrates renovou, garoto? Sócrates renovou o contrato e joga domingo contra o América no Pacaembu. Neste momento ele está concluindo entendimentos para a renovação do seu contrato. Últimos detalhes com o presidente Vicente Mateus. E agora a resposta que todo mundo vai querer. Por que o Sócrates reconsiderou a sua posição tão rapidamente? Não foi bem assim. Tudo começou no final de semana, posteriormente com uma conversa com Oswaldo Brandão e, acima de tudo, uma conversa ontem à noite com alguns amigos e o seu pai, que prolongou-se até a madrugada. Nessa conversa, Sócrates sentiu a força do Corinthians, sentiu também que ele tem possibilidades de ganhar muito mais do Corinthians em termos de promoção e, acima de tudo, resolveu de uma vez por todas esse problema que o estava desgastando bastante. Assim, o Sócrates, que voltou aos treinos ontem, sentiu um ânimo fora do comum aqui, junto ao Oswaldo Brandão, acabou hoje procurando pessoalmente o presidente Vicente Mateus e entrando em entendimentos, chegando a um acordo. Ele renovou o contrato, as bases não serão reveladas, ou pelo menos até agora não foram reveladas. Os últimos detalhes estão sendo tratados e nós ainda traremos o Sócrates daqui a pouco no Balancê, destacando principalmente a renovação do seu contrato e a escalação dele contra o América domingo no Pacaembu. Ô Fausto, quer dizer que o negócio foi agora, está sendo agora, só que está fechado momento na sala e renovando. É em primeira mão, furo de reportagem para o Balancê, mais um, né, depois daquela da contratação do Oswaldo Brandão. E, portanto... Fausto Silva redimindo dos erros, hein? Dando a volta por cima como aí. Sempre, né? Acompanhando Osmar, né? Se dá uma mancada um dia, acerta a outra, né?
resolveu mostrar que ele é o melhor repórter. Falou, que isso? Vamos agora, o pessoal tá querendo disputar comigo? Vamos mostrar quem eu sou, né, Faustinho? Ô, Fausto, até que ponto houve a participação do Oswaldo Brandão na reforma do Sócrates? Foi bem oportuna a sua pergunta pelo seguinte, Valença. O Brandão mostrou ao Sócrates que o seguinte: teste com o povo, como diz o Brandão, poderia ser superado facilmente. Isto é, assim como o Sócrates foi jogado contra a opinião pública, ele pode muito bem, com o seu futebol, virar essa opinião pública a seu favor, conquistar outra vez a opinião pública e, acima de tudo, ser ídolo junto à torcida do Corinthians. O Sócrates, se ele for um pouco mais afável, um pouco mais amistoso com a torcida, enfim, mudar um pouquinho o seu tipo de temperamento, um pouco tímido, um pouco retraído, ele, sem dúvida alguma, vai conquistar a torcida do Corinthians. Tá aí o Fausto Silva. Eu fiquei esperando ele falar o Sócrates, que é alguém que tanto no pessoal quanto no profissional, bicho. É um cara sensacional. Mas tá aí o registro, Fausto Silva, muita gente não sabe, foi um grande repórter esportivo, não só pelo tamanho, mas sim pela sua qualidade, né, Rodney? É verdade, era um dos excelentes profissionais aí dos anos 70 e 80 e realmente é um profissional que buscava notícia, tinha sede pela notícia, aí depois o resto da história todo mundo conhece, né? Ele passou a apresentar o Balancê, um programa de variedades, que também acabou se transformando num programa ao vivo. Ele era transmitido num teatro lá no centro de São Paulo, chamado Teatro e Palhaçaria Pimpão. Eu, particularmente, infelizmente, um dos grandes arrependimentos da minha vida assim, profissional é não ter podido acompanhar o Balancê ao vivo. Porque era pertinho de casa, eu sempre morei pelo centro de São Paulo, mas como eu tinha compromisso com escola, essas coisas, nunca pude acompanhar ao vivo. E depois, um belo dia, o Goulart de Andrade, outro grande repórter, outro excelente profissional de televisão, foi fazer uma reportagem sobre o Balancê para o seu Comando da Madrugada. Essa reportagem, inclusive, está até no YouTube, quem quiser procurar pode achar. E foi a partir dali que o Goulart de Andrade sacou que o Balancê era um programa de televisão. E, na sequência, ele deu a ideia para o Fausto e para a equipe, a Lucimara Paris, Tatá, Escova, todo mundo. Até o Johnny Black, o sonoplasta, entrou na dança também, e aí eles criaram o Perdidos na Noite, e o resto da história todo mundo conhece, meu caro Guto Monteablas. Tá certo, então tá aí o registro do Rádio Amantes de que Fausto Silva já foi repórter. Antes de mais de um intervalo, vamos pro segundo registro já, que é técnico Cuca, tão conhecido da torcida brasileira, quem vai ser aí caminhando pro vice-campeonato brasileiro desse ano, fazendo um bom trabalho no Atlético. Ele arruma suas brigas com a imprensa de pisar no calo de alguns jornalistas, né, Rodney? É verdade, o técnico Cuca, que ele é temperamental e passional às vezes, só que nesse caso, essa pisada no calo aí do repórter, vamos contextualizar, o repórter Roberto Abras, da Rádio Tatiaia de Belo Horizonte, faz a cobertura do Atlético Mineiro, né? Depois de uma partida, ele foi participar de uma entrevista coletiva com o Cuca, só que por algum motivo qualquer lá, acho que o Cuca deve ter passado perto dele, acabou pisando no calo e o profissional Roberto Abras, em vez de desligar o microfone, pegou e mandou pro ar, ele sentiu a dor e a dor foi transmitida para todos os seus ouvintes. Vamos ouvir aí. Só atrás da grade aí. Pera aí, meu filho. Deixa eu falar com o menino aqui. Eu gosto da criançada também. Abel. Seu nome e seu bairro. Opa. Cuca. Vai lá, Roberto. Ai. Que isso, Roberto? Pisou no meu calo aqui o Cuca. Brincadeira. Eu vou aí. Alegria. É duro, hein? Tá aí o registro, pisando no calo do técnico, do jornalista Abras. Quem diria, hein? Ok, isso, e quase que foi um FDP pro ar, hein? Quase, ele escapou ali por pouco. Rapaziada, e nessa história, quem tá ali, a gente sabe a muvuca, quem é repórter sabe a muvuca, que é em algumas coletivas, principalmente nas fora de casa, que não tem aquela salinha especial reservada ao mandante. Lógico que alguns estados como Morumbi ou Pacaembu até tem uma sala, um espaço reservado para o visitante também. Mas tem estádios que você vê ali, até na televisão mesmo, aquele amontoado de repórter na frente de um painel e ali o técnico todo espremido. A gente sabe como é difícil às vezes não tomar um pisão. Ainda quando pega no calo é sacanagem. Olha que um pisão do Cuca deve doer muito, né, Guto? Porque deve ter um pé muito pesado. Por sorte, quando o Cuca estava treinando São Paulo, eu não era setorista ainda. Eu virei setorista bem depois disso aí. Na época, o Muricy ainda era o técnico do São Paulo, anos depois do Cuca. Mas será que a pisada do
Não, só agora os caras vão começar com aquelas botinas de bico de ferro, né, mano? Aí eu acho que até essa é a pergunta que o Rodney ia fazer. O que é pior, o pisão do Cuco ou a patada do Muricy, né, Rodney? Eu ia perguntar se a pisada do Muricy é mais leve. Tá certo, então. Agora vamos voltar aqui com o especial Rádio Amantes, Rodney. Falar um pouco sobre um cara lá do sul do Brasil, Haroldo de Souza, que tá de casa nova e logo na estreia já chegou chegando, né, Rodney? Pois é, isso é uma coisa que acontece com muitos profissionais, né, Guto? As pessoas, eu sei, como acontece. O meio do rádio é muito dinâmico, né? E você tá num prefixo hoje, amanhã você tá em outro. E a pessoa tem que ficar ligada para de repente não cometer a gafe de, na emissora nova, falar o nome da antiga. Então foi o que aconteceu com o Haroldo de Souza. O Haroldo de Souza hoje está na Rádio Grenal, que por sinal é um projeto muito bacana de rádio esportiva 24 horas ao vivo. Já talvez até a gente consiga fazer um projeto desses aqui na Premium, fazer 24 horas ao vivo. Já imaginou, Guto? Durante a madrugada, fazer o plantão da madrugada aí, você... o Madrugada Premium, né? Porque já tem o Tarde Premium, então, vai ter o Noite Premium, vai ter o Manhã Premium, Madrugada Premium e prêmio para todo mundo que participar. Então voltando ao caso do Haroldo de Souza, ele saiu da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, se transferiu para a Rádio Grenal, só que nos microfones da Grenal ele chega e manda um band e manda pro ar, Guto. Não, só antes de mandar pro ar eu só vou falar que eu sou solidário, porque isso não acontece só com quem muda de emissora, mas com quem trabalha em 3, 4 ao mesmo tempo também. Vamos soltar aqui o áudio do Haroldo de Souza. E agora que vem o Milionários, Haroldo de Souza. Comentário de Farid Germano Filho para o futebol da Band, que agora vai com Vanderlei Luxemburgo. Oh, meu Deus do céu, que nome feio que eu falei, desculpe, me perdoe. Rádio Grenal, ouvindo Farid Germano Filho, com Sesc, a força do Sistema Fé Comércio ao seu lado, Fundasolo, Sebrae, Gimo Claro e Coca-Cola. É contigo, Rafael Pfeiffer. Olha, sensacional, que nome feio que eu falei. Que nome feio. Ô Guto, só a explicação para esse que nome feio que eu falei, porque ele saiu da Band de forma meio tumultuada, né? Então porque assim, o Haroldo de Souza ele se candidatou a vereador lá em Porto Alegre, não foi eleito, aí na segunda-feira ele foi lá para a Band, só que os diretores lá deram o bilhete azul, aí ele ficou uma semana aí negociando e já logo na semana seguinte estreou na Grenal, e esse profissional que chama a atenção dele no ar é o Farid Germano Filho também, só para ficar registrado. Tá certo, então. Outro... já aconteceu com você, Lucas? Você que também trabalha em 15 emissoras assim que nem eu. Já aconteceu com você? Olha, não aconteceu, Guto, mas veio o nome na cabeça às vezes, né? Às vezes você vai falar uma coisa, você tá com outra na cabeça, mas não aconteceu ainda. Às vezes dá tempo de corrigir ali rapidamente. Mas o Haroldo, é normal, o Haroldo, grande narrador, né? Não, e aqui eu falo, aqui na Premium eu posso falar, eu tenho um pouco mais de autonomia, mas de vez em quando eu me pego na Rede Nacional de Notícias falando aqui na Premium, aqui na Rede Nacional, ou então na Arquibancada Oi, que ainda tem patrocinador ali, eu tenho que tomar um cuidado extremo. A gente fica lá aqui na Arquibancada Oi, eu penso 3 vezes antes de falar o nome da emissora, porque é complicado. Acontece, eu sou solidário ao Haroldo de Souza, porque é complicado, viu, essa situação. Todo mundo que já trocou de rádio, já passou por isso, e quem trabalha em mais que uma também sempre sente essa dificuldade. O melhor foi o jogo de cintura dele, né? Mas que nome feio. Essa foi a melhor parte, porque é complicado, né, cara? Você fica tanto tempo, ele poderia falar os outros nomes também, da Guaíba, tanto tempo ele ficou em outras rádios, também confundir é normal, mas acontece. Exatamente. Agora, Rodney, tem mais alguma coisa a acrescentar? Só para acrescentar, o Haroldo Souza já passou pelas grandes rádios lá de Porto Alegre. Ele foi da Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Band, e agora ele está na Grenal, que é uma emissora do Grupo Pampa. Repetindo, é um projeto muito interessante de rádio de futebol. Na verdade não é de esportes, é só futebol. Então é 24 horas e tem sempre gente falando lá da dupla Grenal, meu caro Guto Monteablas. Só mandando aqui um abraço pro Diegas Pereira, pro Paulo de Tarso, também ligado aqui na nossa Tarde Premium, e ao pessoal que tenta me ligar. Olha, eu tô no ar, eu não vou atender, pessoal. Não dá, tá certo? Vamos pra próxima gafe aqui. É sobre um problema sério que um jogador passa. Todo atleta às vezes passa por alguns problemas em campo, e o Marcinho, e um ex-jogador, ex-lateral do Grêmio, uma vez passou por uma situação um pouco constrangedora, hein, Rodney? É verdade, Guto. Esse é um dos áudios mais engraçados, de gafes mais engraçados de toda a história, porque ele realmente teve um problema que precisou que ele fosse sacado da partida contra o Bahia, e o repórter foi lá, perguntou, ele foi sincero,
até demais. Existem jogadores que não falam nada. Agora existem outros que acabam dando uma acabam evadindo, entre aspas, a privacidade. Isso acabou derrubando o narrador Daniel Oliveira, que não aguentou e deu risada. Esse é um dos clássicos aí de gafes do rádio esportivo brasileiro, independente de plataforma. Levantar na Fonte Nova, diga! Você sentiu alguma coisa, Marcinho? Eu tô debilitado. Eu comecei o jogo a tarde toda, eu tive caganeira, cagando pura água, né? Eu tô muito debilitado. Falei pro professor, falei pro coisa que não dá, porque eu tô tremendo. Tô tremendo. Beleza. Valeu, Marcinho. Debilitado, meu. Que eu vou fazer? 34 minutos do segundo tempo. Ai, minha Nossa Senhora. Vai pra cobrança de escanteio o time do Bahia. É que a diarreia realmente é um problema. Debilita o jogador, não há dúvida, né? Debilita o repórter também. Também. Olha o Guaru para cobrar de escanteio. Vai pra bola, respirando fundo, o Guaru bateu. A bola não chega a sair, afasta a zaga do Grêmio, Cristiano Silva. Tá aí, é melhor a explicação do comentarista, né? Não, porque realmente uma diarreia debilita um atleta, debilita. Ai, sensacional essa, Rodney. É o tipo da situação que derruba todo mundo. O comentarista é o João Carlos Belmonte. E naquela situação ele precisou falar alguma coisa para cobrir um espaço, porque o Daniel Oliveira não se segurava, queria dar risada, e foi a primeira coisa que veio à cabeça dele. Ele falou, mas também não ajudou muito, né? Às vezes a gente precisa cobrir espaços, né? Para quem trabalha em rádio, a gente tem que estar sempre falando, porque se tem um buraco aí, o pessoal chega e vai embora, né? Tira, muda de estação, fecha a página para quem está ouvindo rádio web. Então tem sempre que falar, e realmente acontece esse tipo de situação. Tá certo. E agora a gente vai para uma das mais engraçadas. Oi, Lucas. Você já teve caganeira, Guto? Olha, não no ar, graças a Deus, né? Ainda bem, porque já não, mas tem não sei se história. Você tem aí na sua lista, mas teve um narrador aí que saiu correndo aí, viu? Teve mesmo, e é famoso esse narrador. Não, mas não tá na lista, mas o caso é realmente bem famoso aí no rádio esportivo. Não, e teve um já aqui em rádios web que eu conheço, do cara que mandou a mensagem na linha interna e falou assim, ó, tô indo no banheiro que a situação tá complicada. E saiu, aí ficou pro repórter narrar na época. Não me lembro quem era o narrador e não me lembro quem era o repórter, mas aconteceu em rádios webs da vida, isso eu lembro muito bem. A próxima gafe, essa eu ouvi com o Rodney aqui nos bastidores, essa é sensacional, é a melhor gafe, tirando a gafe número 9, que daqui a pouco a gente vai passar, mas essa gafe número 5, olha, Rodney, o mundo há pouco tempo perdeu um dos grandes locutores do mundo, não do esporte necessariamente, eu não sei, você pode até informar melhor se ele trabalhou com esporte, mas que era uma das vozes mais conhecidas do Brasil, que era a do Lombardi, do Silvio Santos. Perdemos, e aí uma rádio foi anunciar a morte dele. E aí, Rodney? Pois é, Guto, essa é engraçada, mas claro, ao mesmo tempo também é constrangedora, e ela tem um fundo didático também, né? Porque assim, sempre quem trabalha em rádio às vezes pega uma notícia de última hora e tem que pesquisar para colocar alguma coisa a mais além da notícia, né? Então o que acontece? Tinha-se a informação da morte do Lombardi, aí o produtor, alguém foi lá, digitou no Google para tentar buscar mais informações e foi parar num site desses de pegadinha, né? Porque agora a moda são sites de notícias humorísticas, perfis que não são verdadeiros, com o intuito de fazer humor. E na hora H isso foi pro ar. Então isso serve. A gente sabe que tem muita gente que é estudante de rádio, TV, de comunicação social, jornalismo, que está ouvindo a gente, então fica aí a dica. Na hora H, na hora da pressa, tente prestar o máximo de atenção possível para evitar cair em armadilhas como essa. E respondendo a pergunta do Guto, sim, Lombardi já foi narrador esportivo no próprio SBT. Eu lembro do Campeonato Paulista de 1984, ele narrou algumas partidas daquela competição. Eu só não tenho certeza se o Juca Kfouri já era o comentarista naquela época, mas eu tenho quase certeza que o Jorge Cajuru era o repórter. Então, era aí uma equipe do barulho, meu caro Guto Monteablas. Tá certo, então vamos ouvir a locução, essa história da morte do Lombardi. Solta, Dini.
Isto é Notícia da Nova. Apresentação Clebson Amsterdã. Agora são 9h01, 9h01, a notícia que deixa todos os locutores tristes no Brasil. Lombardi, locutor de Silvio Santos, morre aos 69 anos em São Paulo. Luiz Lombardi Neto, locutor oficial do apresentador e empresário Silvio Santos, foi encontrado morto na manhã de hoje em sua residência na cidade de Santo André, região do ABC Paulista. Segundo o irmão do locutor, Reinaldo Lombardi, o locutor foi encontrado por sua mulher, Eni, morto na cama, às 8 horas desta quarta-feira. O corpo ainda se encontra no local. Ainda não se sabe o que vitimou o locutor, que morreu aos 69 anos de idade. Olha, Lombardi começou a trabalhar com o Silvio Santos em 1817. Viu? 1917, Paulo. É 1817. O quê? Olha, para Silvio Santos em 1817. É raro aqui, não foi? Tá errado, Paulo. Dizendo que ele namorou Hebe Camargo, Desi Gonçalves e outros artistas do SBT que passaram por ele. Após muitos anos no SBT, ele resolveu fazer plástica e ficou bem jovem, né? Queria conquistar mulheres jovens que trabalhavam no SBT e ficou como locutor por 64 anos. Tá vendo? Da maravilha da plástica e de cirurgiões. Ô Paulo Silva, você está lendo, Paulo? Isso não é Wikipédia, isso é Decipédia, isso é uma tirando onda com a cara dos artistas, Paulo. Ô Paulo, eu tava falando tão sério aqui, você vem com uma notícia dessa. Não existe isso não, pô. Pô, é porque, minha gente, na internet tem dois sites, um que é Wikipédia, outro que é Decipédia. A Decipédia é um site que fica tirando onda com a Wikipédia. Os apresentadores. Os apresentadores, não com a Wikipédia, só que é tudo ao contrário. O que sai na Wikipédia é tudo ao contrário. Só você, Paulo Silva. Agora, minha gente, falando sério, morreu aí o locutor Lombardi, é uma notícia séria, mas a notícia que Paulo Silva deu aqui não é verdade. Tá aí. Cada uma que aparece. Não, ele namorou a Hebe Camargo, a Dercy Gonçalves. Começou em 1817. Não, é incrível, meu. Como tem gente que não pensa. Não é questão, às vezes, nem de cair num site. É ler um pouco. Lê, 1817 não existia TV, não existia rádio no Brasil, não existia nada. Família Real não tinha nem chegado no Brasil. Cara. Oi? Tava quase voltando no feudalismo e já tava ativo o Lombardi, cara. Né? E já com Silvio Santos. Namorou a Hebe, namorou a Dercy Gonçalves. Que beleza. Essa vai virar um clássico isso aí, Roger. Eu nunca tinha ouvido, eu fico sincero, como isso aí não vazou o mundo, que nem muitas gafes vazam. Agora é uma briga que aconteceu no sul do país, mais uma vez Porto Alegre, de novo a Rádio Bandeirantes. Não, na outra não foi bem a Rádio Bandeirantes, mas teve a ver com o nome Bandeirantes. Dessa vez um narrador e um repórter se estranhando por causa de uma moto, Rodney Brocanelli. Pode isso? Pois é, a gente está acostumado, né, com esse mundo no rádio esportivo. A gente sabe que existe muita brincadeira entre os profissionais no ar, né? Então às vezes rolam muitas brincadeiras internas que vão pro ar. E então aqui na Prêmio mesmo a gente brinca. Eu brinco com o Lucas, você brinca eu acabei de brincar com você da história. Eu acabei de brincar com você da história do Bill Haley and the Comets. É normal. Pois é, então. Aí o que aconteceu nessa transmissão? Essa transmissão foi uma partida entre, se eu não me engano, Náutico Internacional. E o clube local acabou fazendo um sorteio de uma moto para os jornalistas de fora da capital que foram fazer a cobertura daquela partida, né? E aí o repórter Marcos Couto deu a notícia, o repórter Cristiano Silva deu a notícia e o narrador Marcos Couto passou a brincar com isso. E ele até cantou uma música, depois vocês vão ouvir aí no áudio que tipo de música era que deixou o Cristiano Silva muito irritado e no final falou assim, ó, a hora que eu voltar aí a gente vai conversar direito, Magrão. Tá certo, vamos ouvir então o áudio desta briga. Detalhe interessante aqui, o Garcia falou da moto e você também para o melhor jogador. Aconteceu um sorteio também aqui entre os jornalistas presentes, foi sorteada também uma moto. Principalmente para os setoristas do Náutico. Ganhou um rapaz aqui da Rádio Olinda. Muito bem. É moto para jogador, é moto para repórter, é moto para todo mundo no Estádio dos Aflitos. Mas... se eu tivesse ganho, Marcão, voltaria de moto para Porto Alegre. Deixa eu andar na sua moto.
Só quem vai na frente é você. Não, tu tá fora. Eu sempre na carona. A bola... Um abraço pro Flávio Basso, pro Neivan Soria, né? Viu como eu entendo das coisas? Sabe tudo. Ô, Cristiano Silva, deixa eu andar na tua moto. Só que quem vai na frente é você. Agora acho melhor você parar com isso aí, Magrão, porque não vai levar, velho. E eu vou dizer mais. Se continuar com esse papinho aranha aí, nós vamos se acertar na volta. Opa! Eita, que beleza, hein? Olha só, o repórter tava bravo, Roger. O repórter deu a entender que não gostou muito da brincadeira. Pois é, felizmente eu não tenho os detalhes dos bastidores para saber se essa conversa houve realmente ou não, mas que o clima ficou meio chato no ar, ficou. O pessoal tentando consertar, tentando falar de mensagem, a situação ficou feia. É aquela brincadeira que você tem que saber o limite da brincadeira, né? Ele fez uma vez, fez a segunda, às vezes não dá muito certo, né? Mordeu a chumbada. Pois é, a próxima é de um grande ídolo do jornalismo esportivo. Dessa aí não é do rádio, é da televisão, mas é o cara que influencia um dos principais narradores aqui da Premium. Eles têm o Bolacha, como é chamado carinhosamente, o Luciano do Vale. Nós temos o Bisnaga, que é o Almir Júnior. Então, conta a história dessa gafe do nosso Luciano do Vale. Então, 2009 era a final da Copa Sul-Americana entre LDU, a LDU original, né, de Quito, né, não a de Loja. E o Luciano do Vale estava transmitindo na TV Bandeirantes. Aí volta naquela gafe do Haroldo de Souza que a gente rodou antes, né? Então o Luciano do Vale acabou se confundindo, né? Ele achou que ainda estava na Globo em plena Bandeirantes. Só que a diferença é que o Luciano do Vale saiu da Globo em 1986, né? 82. Em 1982 ele foi para a Record, montou o projeto do voleibol lá. Inclusive que até hoje dá frutos, né? Se hoje a gente está falando de voleibol, na expressão do vôlei, é por causa da iniciativa do Luciano do Vale lá em 1982. Então ele saiu da Globo há muito tempo, não voltou mais, mas ainda tem o nome da emissora da Vênus Platinada no seu inconsciente. E só me diz uma coisa antes de eu colocar a gafe aqui, ele tem narrado, faz tempo que eu não ouço a Bandeirantes? Tem sim, ele narrou agora a última partida do meio de semana, né? São Paulo e Universidade Católica. Laú. Não, Católica não, a Laú, a Universidade do Chile. A Laú, desculpa. Não, tá certo. Vendo? Até eu me confundo. Não, mas aí isso aí acontece mesmo. Na arquibancada Oi, o narrador também se confundiu. Eu mesmo tinha dúvidas quando surgiu em 2005, o primeiro jogo que eu vi dessa Universidade do Chile contra o próprio São Paulo. Naquela Libertadores eu achava que era aquela Universidade Católica, não, mas é outro time, é normal. Esse é um erro comum. Vamos ouvir então o que não é tão comum, que é esse do Luciano do Vale. Roda. Um pouco mais para gol para tentar fazer o gol também. Começa o segundo tempo para você desta final. Primeira partida da final da Copa Sul-Americana que você acompanha com exclusividade aqui na Globo, aqui na Bandeirantes, né? Que a Globo não está fazendo para São Paulo, é bom que você saiba. Então a Bandeirantes fazendo com exclusividade para São Paulo. Vem com a gente aqui, pelo amor de Deus. E nós estamos ao lado do futebol brasileiro, ao lado do Fluminense, para todo o Brasil. Vamos ver o arremesso lateral. Pelo amor de Deus, fica com a gente, pelo amor de Deus. Na verdade, ficou ali e já foi pronto. Vamos trocar de canal agora, viu? Pra falar a verdade, o pessoal vai saber que a Globo tá passando outro jogo e vão trocar, pra falar a verdade pra vocês. Mas acontece, né? Realmente, o Luciano do Vale depois teve uma repercussão muito grande isso daí. Depois ele até explicou, eu trabalhei tanto tempo na Globo, não teria nenhum problema falar o nome da emissora, né? Não, e não foi uma vez só, algumas vezes o Luciano do Vale já cometeu essa gafe, mas o Luciano do Vale tem moral, né, Rodney? Sim, ele tem crédito, é um dos grandes profissionais da televisão, né? Não só no sentido de narrar, né? Ele foi um dos grandes incentivadores do esporte nos anos 80. Eu já citei o exemplo do vôlei, né? Que graças à visão que ele teve empresarial, o vôlei teve essa explosão que eu acompanhei, que até hoje rende frutos, né? Se o Brasil hoje é uma das maiores potências do voleibol mundial, é porque lá atrás gente como Luciano do Vale percebeu que aquele esporte tinha potencial, colocou na televisão, ajudou, promoveu torneios e realmente fez com que esse esporte chegasse aí a níveis nunca antes vistos aqui na história do país. Não, e eu pergunto, hoje a gente sofre com a pouca divulgação do vôlei. O que teria sido do vôlei se não fosse o Luciano do Vale? Se já tem pouca divulgação, com a ajuda do Luciano do Vale, eu queria ver sem a ajuda dele.
E olha que é um esporte vencedor, né? Justificaria-se essa pouca divulgação se o voleibol não tivesse resultados, mas é o que mais tem, né? Hoje em dia, mais do que futebol, mais do que qualquer medalhista outra modalidade. de ouro. O voleibol feminino é medalha de ouro no feminino e o voleibol masculino é medalha de prata. Então, não justifica essa pouca divulgação. Mas a gente aqui faz a nossa parte com as nossas dificuldades, aos trancos e barrancos, mas no Expressão do Vôlei a gente está sempre dando esse espaço aí. Tá certo, mas nem só de gafes vive o Rádio Amantes, também de registros históricos. E aqui a gente tem um registro do 1000º gol do Pelé com a narração do Flávio Araújo, né, Roger? É verdade. Então antes, deixa eu só dar o endereço do blog, né? A gente tá falando tanto do Rádio Amantes e o endereço é radioamantes.wordpress.com. É um blog que está no ar desde maio do ano de 2010 e a gente tá, claro, eu já tive participação em outros blogs falando de rádio, mas agora Rádio Amantes é o blog que eu posso considerar como o meu mesmo, né? Claro que eu toco ele com a participação do Marcos Lauro, grande abraço a ele aí que deve estar nos ouvindo. E com relação ao gol 1000 de Pelé, eu acho que o Lucas Rafael deve conhecer o Flávio Araújo, ele deve conhecer o Flávio Araújo como comentarista aí da Rádio Central de Campinas, mas durante muitos anos ele foi narrador da Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo, ele foi o segundo narrador do Fiore Gilhote, o Fiore fazia as partidas principais e ele fazia também outras partidas, mas calhou dele poder fazer esse registro histórico aí do 1000º gol de Pelé. O Flávio Araújo é um profissional que eu considero muito, é um amigo virtual que eu fiz aí nos últimos anos, é uma pessoa a qual eu sempre busco muito conselhos aí, desde que eu estou fazendo parte das rádios webs também, na Expressão do Vôlei, agora na Prêmio, então é uma pessoa com quem eu converso muito, ele me ouve, me dá dicas preciosas, ele é autor de um livro sensacional chamado O Rádio, Futebol e a Vida, onde ele conta histórias deliciosas de bastidores. Procurem aí nos sebos, procurem aí online que tem para vender ainda e é um registro sensacional. E eu quero homenagear o Flávio Araújo, mais uma vez roubando o 1000º gol de Pelé, um gol que entrou para a história e uma narração também que sempre que se fala de 1000º gol de Pelé, está aí sendo reproduzida, essa e a do Joseval Peixoto na Rádio Jovem Pan, mas a gente tem esse registro aí do Flávio Araújo, a quem eu quero homenagear nessa transmissão e deixar a ele um grande abraço. A bola vai ser colocada na marca de penalidade máxima. Continuam discutindo os jogadores do Vasco da Gama, mas não há razão. São os ânimos exacerbados, mas houve a penalidade máxima indiscutível. Pelé fica lá pela área, é ele mesmo quem vai se colocar para correr. O público pede, Pelé, Pelé. Todo o time do Santos volta para o campo de defensiva. É uma expectativa mais do que nervosa, que deixa todo mundo de cabelos arrepiados. É como se fosse se decidir um campeonato mundial de futebol. É uma carreira extraordinária que se aproxima de uma marca excepcional. É o maior jogador do mundo, que já fez 999 gols. A marca que ninguém alcançou, que está às portas de conseguir a marca dos 1000 gols. E tem à sua frente um pênalti. É sempre aquele lance nervosíssimo de um jogo de futebol. É sempre aquele lance que deixa qualquer jogador, por mais tarimbado, por mais experiente que seja, totalmente nervoso. Vejamos como vai se comportar Pelé. Andrada pelo centro do gol. Ele espera que o juiz determine. Manela Amaro vai apontar. Mauro Pinheiro capricha na cronometragem. Atenção, expectativa do Brasil e do mundo. Vai correr para a bola Pelé. Os fotógrafos tentam entrar em campo. O juiz vai expulsar o fotógrafo que se aproxima. Uma multidão está atrás do gol de Andrada. Pelé está de costas para o gol. Fala qualquer coisa com os companheiros. Atenção, correu para a bola Pelé. Parou, atirou. Personificado no público que toma as dependências do Maracanã. É o aplauso de todos nós. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. A trajetória mais espetacular na carreira de um craque. Só poderia ser ele, o grande, o rei, que é carregado pelo público que invade o campo neste momento, Zé Paulo de Andrade. Tá aí, é de arrepiar essa narração do Flávio Araújo. Vou confessar aqui que
emociona, é impressionante. É um momento histórico que nunca se repetiu. O que mais chegou perto, dizem, guardadas óbvias as devidas proporções, foi quando o Rogério fez 100 gols, porque um goleiro faz 100 gols, mas não chega nem no cravo da chuteira do milésimo gol de Pelé. É um momento histórico. Depois Romário fez 1000 gols, mas uma conta totalmente contestada. O Túlio tá tentando também uma conta muito contestada. O Túlio que nem no Sub-23 do Botafogo ainda fez gol, quanto mais no time profissional. A história do Pelé é muito mais emocionante. Era uma época totalmente mais romântica do futebol, Rodney. É verdade, você percebe, né? Eu acho que esse áudio é uma aula aí para todos os locutores, né? Qual a expectativa que ele vai criando. Então, realmente, a descrição que ele faz é excepcional. Ele vai criando o clima para aquele grande momento, ele usa adjetivos, ele vai unindo, ele vai colocando a coisa de um modo literário e de um modo informativo na medida certa. Eu acho que esse áudio do Flávio Araújo tem que ser rodado aí em qualquer escola de rádio, enfim, é um grande momento do futebol e eu tenho muito orgulho de ter o Flávio Araújo como um amigo, ainda que virtual. A gente troca e-mails, ele manda os textos dele para mim, eu acabo sendo um leitor privilegiado. Ele tem uma coluna diária aí na Rádio Cultura de Poços de Caldas, às vezes ele me manda áudios também, enfim. É muita honra poder privar dessa amizade virtual com o Flávio Araújo. Eu não sei, Lucas, você que é de Campinas, você chegou a pegar a época dele como comentarista do Carlos Batista? Peguei sim, ele foi comentarista até 2002 na Rádio Central, né? Até 2002 ele estava na Rádio Central e sempre foi um cara muito preciso, até nas narrações e principalmente nos comentários também. Até teve uma passagem dele, acho que foi em 1965, se eu não me engano, numa luta que ele foi narrado do Éder Joffre. Não lembro se foi exatamente no ano, acho que foi um recorde de audiência, porque muitas rádios retransmitiam essa luta, e ele foi sem nenhum comentarista pro Japão. Narrar a luta, ele fazia a narração e já dava o pitaco dele também. É um cara, assim, sensacional mesmo. Essa luta que você se refere é contra o japonês Arada. Ela aconteceu na década de 70, o comecinho da década de 70, eu acho que foi em 1972. Eu não tenho aqui a data certa, mas realmente foi um dos grandes momentos de audiência do rádio, até porque esse duelo aconteceu na parte da manhã, que é o horário nobre do rádio. Várias emissoras entraram em cadeia e realmente foi um sucesso aí de audiência. E foi um dos grandes momentos aí do rádio e do esporte também. 35 jogados, 35, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão 2009. Obviamente, claro que o 2009 foi ano passado. Paulistão 2010. Você confere: Palmeiras 1, Diego Souza 0, Mojimirim. Capriotti. Abertura pela direita no contra-ataque, dentro do levantamento, o time do Palmeiras sai com o Sandro Silva. Ele domina para o time do Verde, na esquerda tem aberto o Escudeiro. Levanta para Escudeiro domina para o time Armeiro, domina para o time do Palmeiras, vem para o contra-ataque. Domina novamente, tenta descer novamente o time do Palmeiras, recolheu novamente, enlouqueceu, locutor. A abertura foi para Armeiro, recolheu a jogada, voltou, fica quieto, Miller. Empurra o lance curto pela ponta direita no contra-ataque, soltou no meio para Kenrisson. Kenrisson recolhe para o time do Palmeiras, abriu. É bola para a equipe do Coritiba bater falta pela direita no campo de ataque. Vem levantamento na grande área. Partiu Marquinhos, levantou, olha o gol do Palmeiras. Tocando para fora e não! Maurício Ramos, sem marcação nenhuma. O cruzamento do Marquinhos perfeito, tocou para fora. E eu vou falar e não vou pedir autorização para ninguém. Mas que é isso? Mas que é isso, Maurício Ramos? Aí não, Miller! Pois é, o que eu vou falar, né? Ô Miller. Oi, Zaidan. Ô Ulisses. Oi. Dá um que é isso pro Bandeira também, viu? Tava impedido? Tava. Ele deu impedimento? Deu. Não, ele mas deu. Não tava. Então ele acertou. Se ele deu, tava. Deu impedimento, sim, Zaidan. Mas ele acertou? Acertou, tava impedido. Tava? Tava. É bola novamente para a equipe. Vocês acabaram comigo agora, eu vou embora, tchau. Eu não quis autorização pra falar. Pois é. Você vê como é que é. Hora que quer andar sozinho acontece isso. Falta para a equipe do Palmeiras bater. Marcão no campo de defesa, toca para Souza. Ulisses Costa volta na próxima jornada. Vem Palmeiras. Pode ir, Ulisses, tô brincando. Lâmpadas econômicas. Tá aí a seleção de gafes que o Rodney fez sobre o nosso Ulisses Costa. Essa última, o Alex Miller estreando como narrador, né, Rodney? Pois é, então, essa aí foi o seguinte, né? O Ulisses Costa tem um nome muito famoso aí que é o que é isso, né? Então, sempre ele pede, ele usa esse bordão sempre quando alguém faz alguma coisa errada. Algumas vezes ele costuma pedir autorização para o Zaidan. Então, acho que foi o Maurício Ramos, perdeu um gol aí incrível,
mandou o que é isso, só que ele estava impedido, o lance não valia mais nada. Aí como o Zaidan e o Alex foram contra aquilo que ele falou, ele de brincadeira falou, vou embora, não sei o que, vocês estão contra mim. E aí o Alex Miller emendou uma narração aí. Não foi, acho que foi a primeira vez que ele narrou, mas aí foi de brincadeira. A outra, a segunda, foi que ele confundiu o Escudeiro, um jogador argentino que passou pelo Corinthians, com o Armeiro, um jogador colombiano lateral que hoje está na Udinese, com bastante prestígio aí. Então ele confundiu o Armeiro e o Escudeiro. Aí o Miller foi dar uma cutucada e o Ulisses Costa falou assim, fica quieto, Miller, endoidou o locutor e emendou e continuou na narração. E a primeira foi que ele trocou o ano também, algo muito comum, principalmente em começo de temporada, né? Era o ano de 2010, ele achou que estava ainda em 2009, então são aí uma seleção de gafes do Ulisses Costa. Um grande abraço a ele aí, que está fazendo um bom trabalho aí no Grupo Bandeirantes. Um dos grandes nomes atuais do rádio, sem dúvida nenhuma, Ulisses Costa. A próxima é de um cara que inspira alguém aqui na nossa rádio também, Roger, não é verdade? Ele inspira, que é o Lucas Rafael Martins, inspirado por Hugo Botelho aqui na Rádio Premium Esportes, e tem uma gafe dele, ele esclareceu o mistério, Rodney. Na verdade existe sempre uma dúvida, né? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Aí você pergunta assim de brincadeira, todo mundo fala, é branco, né? Então todo mundo acha que o cavalo de Napoleão é branco. E no pós-jogo de São Paulo e Atlético Goianiense, partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2012, ele, Alexandre Pretzel, Ivan Bruno e a equipe lá da Rádio Bradesco Esportes esclareceram essa questão de forma definitiva, o que prova que transmissão esportiva também é cultura. Vamos ouvir então esclarecimento por parte do nosso querido Hugo Botelho. Quando eu era criança, tinha uma piadinha que me passavam do Napoleão, viu? Meu pai me perguntava qual a cor do cavalo branco de Napoleão, viu? Você sabe, Ivan? Sabe, mano? Branco, né, pô? Parabéns. O pior é a posição que o Napoleão perdeu a guerra. Né? Exatamente, boa, Napoleão. O cavalo branco de Napoleão não era branco. Branco era o nome do cavalo. Ele dava ao cavalo. O cavalo era um cavalo castanho. Mas a posição que ele perdeu a guerra. Aí. E você tá parecendo. Tá aí, a posição que ele perdeu a guerra ninguém falou, mas esclareceu. Branco é o nome do cavalo. O cavalo é marrom. Acabou a polêmica. Acabou a polêmica. Grande Hugo Botelho. Agora, Lucas, você... final em algo que se arrastava há muitos anos. Agora, Lucas, você, como o Hugo Botelho da Rádio Premium Esportes, pode dizer em que posição Napoleão perdeu a guerra? Napoleão perdeu de for. De for? De for é fácil. Quero ver perder na Fiorino, né? Tá certo, então. Chega de Hugo Botelho aqui na Rádio Premium Esportes. Ouvimos, então, esclarecendo um dos grandes mistérios da humanidade. Olha, essa aqui, ela tava pro final da lista, mas pra me facilitar a vida eu vou colocar agora, que eu não consigo colocar ela na cartucheira, eu vou ter que tocá-la de uma forma diferente. É a vitória do Piquet no GP dos Estados Unidos, né, Roger? Exatamente. Outro registro histórico aí do rádio, né? Uma coisa muito interessante na história do rádio é que ele sempre deu espaço para o automobilismo, né? Seja o automobilismo nacional, como a Fórmula 1, né? Nos anos 60 e 70, o barão Wilson Fittipaldi desbravou esse mundo aí pela Rádio Jovem Pan, claro que também impulsionado aí pela boa carreira do filho Emerson Fittipaldi, e a Bandeirantes não ficou atrás, e aí colocou o Flávio Araújo também, sobre o qual a gente já falou aí num dos blocos anteriores, para fazer a narração das provas de Fórmula 1. E esse é um dos registros aí de 1980, o ano em que o Nelson Piquet despontou aí no cenário internacional, e ele vai, nesse áudio, é o registro de uma das vitórias que ele teve naquele ano, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Long Beach, o autódromo tradicional de Long Beach, que ainda era utilizado para a Fórmula 1, hoje não é mais, hoje sei lá que tipo de provas são disputadas lá, mas que eram um circuito muito tradicional. E registro histórico também que traz Flávio Araújo, Nelson Piquet e a Fórmula 1 do passado para você. E para quem não sabe, Long Beach é a Praia Grande dos Estados Unidos. Vamos ouvir então o registro. Vai partir Nelson Piquet para sua última volta. O Grande Prêmio dos Estados Unidos está muito próximo, brasileiro, de alcançar uma vitória notável nesta sua passagem brilhante pelo automobilismo mundial. Outra vez está Brasil na frente, outra vez lá vai o Brasil. Com Piquet na liderança
liderança do Grande Prêmio de Long Beach, com Emerson Fittipaldi fazendo estupenda corrida. Nelson Piquet vai para a sua última volta no Grande Prêmio dos Estados Unidos Oeste, em Long Beach. Ele que liderou desde a sua pole position, não foi ameaçado e mantém uma posição extraordinária de liderança. Bandeirantes, orgulhosa, focalizando o automobilismo, focalizando a presença brasileira nas competições internacionais, com amplo e extraordinário destaque, com Nelson Piquet, um novo valor, um novo nome glorioso para a história do esporte mundial. Nelson Piquet vai marcar a sua primeira vitória num Grande Prêmio internacional, o que deve ser motivo também de impulso, de entusiasmo extraordinário. Recebe a bandeirada Nelson Piquet, recebe a bandeirada, vitória do Brasil, vitória de Nelson Piquet com sua brava, completando de maneira notável as 80 voltas no circuito de Long Beach. Nelson Piquet, Nelson Piquet, Nelson Piquet, meu Brasil de norte a sul. Nelson Piquet consegue uma vitória notável no Grande Prêmio dos Estados Unidos, como líder de uma competição, repetindo inclusive algumas vitórias notáveis de Emerson Fittipaldi nos grandes prêmios em que Emerson conquistava vitórias maravilhosas, arrancando de princípio ao fim na posição de liderança. Tá aí o registro do Flávio Araújo narrando essa vitória do Piquet, emocionante mais uma vez, não tanto quanto a narração do Pelé, porque também ali era um outro momento, um momento mais histórico, mas bom ouvir o Flávio Araújo, hein, Roger? É verdade, muito bom isso. A lembrar 1980, né, só repetindo, foi a época que o Piquet despontou aí pro automobilismo mundial, e foi o grande duelo dele naquela temporada com o australiano Alan Jones. O Nelson Piquet corria pela Brabham e o Alan Jones era piloto da Williams. Só que nessa temporada, quem foi campeão foi o Alan Jones, inclusive aí numa manobra meio estranha no Grande Prêmio do Canadá, né? Uma largada em que o australiano jogou o carro em cima do Piquet e depois teve um acidente lá, o Piquet não conseguiu e o Alan Jones acabou daquele ano de 1980, bons tempos também, e essa temporada marca a transmissão exclusiva da Fórmula 1 pela TV Bandeirantes, e lá também foi quando Galvão Bueno apareceu para a televisão nacional, ganhou projeção assim, antes nunca vista. Tá certo, e a próxima gafe que a gente tem aqui é aquela história, a vida de repórter, a gente não pode falar palavrão no rádio, exceto o Rodney Brocanelli, que é sua unidade. Então, tô brincando, não pode falar palavrão no rádio. Mas Guto, rapidamente, pode falar. É palavrão aquilo que eu falei ou não? Não deixa de ser, né? Polêmica. É palavrão ou não é? Mande a sua mensagem pra Rádio Prêmio Esportes aí. O que o Rodney falou é palavrão ou não? Oi, Lucas. Tem coisas piores, né? Tem coisas piores. Shit não dá nada, não. Shit não dá nada, não. Que beleza. Então, mas aqui aí o repórter às vezes tem que driblar os palavrões. E aí teve uma expulsão do Luiz Fabiano que o árbitro simulou cada xingamento que o Luiz Fabiano pronunciou contra a sua pessoa. E o Vanderlei Nogueira, no Esporte em Discussão, falou dessa súmula, né, Rodney? Pois é, então esse foi um grande momento do Esporte em Discussão, um dos programas assim de maior prestígio da Rádio Jovem Pan. E esse eu coloquei no Radiamentos porque assim, quais os critérios de gafes para as gafes que eu coloco no Radiamentos? Primeiro, tem que me fazer dar risada, só que esse foi espetacular, o bastidor foi muito curioso. Eu estava ouvindo a reprise de madrugada, então sempre antes de dormir eu ligo o rádio, eu tenho um rádio lá do lado do travesseiro e estava ouvindo, aí estava transcorrendo o programa e o Vanderlei Nogueira acabou anunciando, então acabou driblando os palavrões aí da súmula do árbitro, e aquilo me fez rir, que acordou praticamente a casa toda, a vizinhança. Então por isso que foi parar no Rádio Amantes, ouçam, que eu acho que esse é uma das melhores aí do ano de 2012. Vamos ouvir então Vanderlei Nogueira aqui. Relatório do árbitro sobre Luiz Fabiano, a expulsão do Luiz Fabiano. Eu faço assim, Pi. Ele deu a seguinte explicação. Após 40 minutos do segundo tempo,
expulsei de campo, em decorrência do segundo cartão amarelo, o atleta Luiz Fabiano, número 9 do São Paulo, por reclamação comigo, dizendo as seguintes palavras. Eu vou trocar algumas coisas. Pô, marca só uma, seu merdinha. Tá inventando desde o início. É muito fraco, falou pro árbitro. Aí, após o jogador receber o cartão... foi aí. Aí, após receber o cartão vermelho, o Luiz Fabiano, já que estava expulso, já que eu vou embora, pra que eu vou embora? Já arrumei a confusão, né? Aí ele... Olha, eu vou trocar as coisas aqui. Fiquei sabendo que a sua mãe não é muito séria. Opa! Você desfilou na Paulista. Domingo passado. Isso. Dá vontade de meter um soco na sua cara, vagabundo, te encher de pancada. Aí... Só por isso o juiz mandou ele embora? Não, já estava. Cara sem. Já tinha. Palavras estas ditas num tom de voz bastante elevado. Porque ele perguntou, eu nervoso, imagina? Luiz Fabiano, se você tiver que dizer tudo isso, fala baixinho no ouvido, ó. Tem vontade. E sorrindo, né? Isso. Fala baixinho, olha, num tom bastante elevado. Gritado. Sendo que os jogadores da equipe do São Paulo foram contê-lo e retirar o jogador expulso, saindo próximo de mim. Informo-vos ainda que o atleta em pauta já havia sido advertido com cartão amarelo em jogada anterior por ter calçado seu adversário. Não há necessidade de outros fatos a relatar, pois tudo está dentro da absoluta normalidade. Até o árbitro acha isso. Gramado, muito bom. E não estava um pouco doce, muito bom, salgado, né? Iluminação, ótima, instalações boas. Pronto, esse é o relatório. Mas com isso aí não vai ser punido, não. A interpretação do Vanderlei Nogueira... A sua mãe não é séria. Cara. A sua mãe não é séria. Sua mãe não é muito séria. Você é um merdinha. Desfilou na Paulista na semana passada, cara. Substituiu tudo que é palavrão, não precisa. Como o Vanderlei disse, é só chegar no ouvido do juiz, sua mãe não é muito certa. Não, isso foi o melhor, porque... e foi dito num tom bravo. Queria que falasse o quê? Tomando um chá, olha, sua mãe não é nada séria. Não, ele só relatou porque ficou com vergonha. Ele sofreu humilhação perto dos outros jogadores. Por isso que ele relatou na súmula. Diga, Rod. Agora me ocorreu aí uma coisa que não tinha tentado na época. Você viu que ele colocou ali que não há outros fatos a relatar, tudo dentro da normalidade. Então lembra aí da súmula do árbitro de Internacional e Palmeiras, que disse que também não houve nada de anormal, ou seja, normal e a normalidade é um vocabulário que faz parte da arbitragem, principalmente na hora de fazer os relatórios das súmulas. Não importa o que aconteça. Anormal e normal, acho que é sinônimo, eles pensam, né? Porque a normal é a arbitragem do Brasil, né? Bando de louco, velho. Mas essa a sua mãe não é séria. Só digo uma coisa, o Vanderlei é um gênio, um dos melhores profissionais de comunicação do país. Ponto. Sem dúvida nenhuma. Se fosse aqui em Campinas, Guto, eu diria que a mãe do árbitro iria ao Itatinga. Itatinga é um lugar onde tem mulheres que não é muito certa. É tipo o que falar aqui em São Paulo, olha, eu vi sua mãe na Augusta, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Que coisa. Mas segue o jogo. Próxima gafe aqui, Rodney, é do interior paulista. Essa aí quem trouxe foi o Castor, não foi? Sim, ele faz parte aí desse áudio, né? Ele é um dos personagens, embora não o principal, ele é um coadjuvante, né? Grande abraço aí ao nosso colega Adriano Castor, que volte logo aí aos microfones da Prêmio Esportes. Na semana que vem ele já tá de volta, sem dúvida nenhuma. Conta a história, então, dessa gafe. Então, é uma partida entre São Bento de Sorocaba e Internacional, válida pela Série A3 do Campeonato Paulista. No intervalo da partida, o repórter Alex da Mata foi entrevistar o goleiro Enal, que não é aquele do Once Caldas, né?
o Reinaldo São Bento, e o goleiro estava bastante satisfeito com o desempenho dos seus colegas, né? E desceu o verbo. Claro que de uma forma bastante... Ele não chegou a usar palavrões, ele até foi bastante veemente, mas não exagerou. Aí o árbitro passou perto dele, vendo que ele estava falando muito, né? Não gostou e chamou de perto, e aí eles começaram a discutir. E o clima ficou quente, eles foram para vias de fato, tudo isso registrado pelos microfones lá da Rádio Super FM de Sorocaba, rádio da qual o nosso colega Adriano Castor faz parte, ele que trouxe esse áudio pra gente. Realmente foi um clima que ficou muito quente lá na partida entre São Bento de Sorocaba e Inter de Limeira. Claro, jogadores saindo, não gostando do resultado ou não, tá faltando aí pro time saiu com desvantagem nesse primeiro tempo e fazer pra melhorar no segundo. Cara, eu vou falar pra você, eu acho que tá faltando mais vontade, isso que eu vou falar, vontade. Acho que a gente tem que pegar, quando tá com a bola no pé, vamos jogar, mas quando tá sem a bola, tem que jogar também, tem que marcar, porque se não marcar, sobra 4 aqui, ó, sobra um monte de cara, vem aqui, rebola aqui, entendeu? Não fala merda nada, Claudio. Caiu, treinador, saiu, você viu a briga. Bom, vamos lá que o pessoal tá saindo. O bicho tá pegando aí, Alex? Vamos lá. Tá pegando. Agora tá pegando, o bicho tá pegando. E aí, Alex? Isso é o vestiário do São Bento. Tá aí, ó, o goleiro Enal acabou batendo boca ali com o Claudinho Anacleto. Na verdade, o Enal estava desabafando que o time não estava jogando com vontade, aí o Claudinho de longe falou que ele estava falando pi. Posso falar o que ele falou? E aí o Enal falou, não tô falando isso não, e aí saiu, confusão, tá gerado. Olha, o bicho tá pegando lá. Tá aí, então, essa briga, né, registrada. Eu esqueci, né, eu achei que não tinha saído palavrão, mas saiu, infelizmente saiu. Infelizmente pro repórter, infelizmente pro jogador, mas pro Rádio Amantes, este é só um detalhe, assim como o gol para Carlos Alberto Parreira. Mas fica esse registro, essa briga, e o Adriano Castor é o que tá falando, lá no vestiário do São Bento. O bicho tá pegando, hein? Bicho tá pegando, hein? Adriano Castor, que daqui a pouco está de volta aqui à Rádio Prêmio. Jornalismo verdade, né? Jornalismo verdade. Isso aí, diz a lenda que quem tava narrando essa partida era o da Atena, mas isso não veio ao caso nesse momento. Vamos, antes do intervalo, mais uma, Gafe, vai dar tempo aqui. Essa eu quero que você explique, porque o cara uma licença na final da Série B do campeonato de 2010 entre Português e América, Rodney. Você já matou qual que é? Sim, o grande Zé Maia, né, o homem lá de Jaú, né, terceiro narrador da Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo, e ele estava transmitindo a Americana, na verdade Americana e Portuguesa, partida válida pela Série B do ano passado, e lá no estádio o pessoal lá do churrasquinho estava agindo a todo vapor, né? E aquele cheiro deve ter invadido as cabines. Aí o Zé Maia quis ser literário, né? Quis usar uma metáfora, só que acabou ficando essa metáfora aí com o pé quebrado. Vamos ouvir aí. Mas eu vou te contar, aumenta a cada minuto que passa o cheiro do churrasco aqui no estádio Décio Vida, viu? Eu vou te contar, um churrasquinho caprichado, viu? É um cheiro que chega a ser ensurdecedor. Estamos com quase 7 jogados, primeiro tempo, placar de 0-0. Futebol na rádio. Tá aí, o cheiro é ensurdecedor. Já aconteceu muito com a gente aqui na Rádio Prêmio Esportes. Dona Zita, cozinheira, faz uma comida ensurdecedora de boa, né? Então, pois é, Pode, hein? Não, só para lembrar que o Americana, né, segundo o nosso ouvinte aqui, o André Vieira Coelho, grande abraço, a Americana hoje se transformou no Guaratinguetá. É mais um daqueles clubes itinerantes, né? Como diz um certo narrador aí, apresentador, repórter da Rádio Prêmio Esportes, não é que ele seja itinerante, é que ele muda de sede todo ano, né? Só isso. Essa é uma que não tá aqui na nossa seleção, mas Almir Júnior também tem lá depois, Guto, depois a gente tem que fazer um programa só com as nossas, né? Isso mais pro final mas do ano, ao final do ano terá a retrospectiva Premium com as gafes só nossas. Aqui tem minha, tem do Rodney, tem do Almir, tem do Lucas, tem de todo mundo. Mas essa foi acho que na primeira jornada que a gente fez, não foi?
Foi uma das primeiras aí, depois que a gente voltou, né? A gente falando do Boa Esporte. Foi num pós-jogo, foi num pós-jogo. A gente falando sobre o Boa Esporte. Aí eu falei, não, o Boa Esporte, que é um time itinerante e tal. Aí o Almir, não, na realidade não é um time itinerante, porque ano que vem ele volta pra Ituiutaba. Aí eu falei, Almir, você sabe o que é time itinerante? É time ambulante, cara. É brincadeira, não. Mas o Almir Júnior, um dos grandes nomes do futuro do rádio esportivo, sem dúvida nenhuma. Mas já tem as suas gafes. Um dia, quando eu estiver escrevendo a história de Almir Júnior, depois da final da sua 4ª Copa do Mundo, ele vai ter muita gafe para contar. Almir Júnior, um dos maiores mitos da rádio Premium Sports. Também não foi. Vamos então para última fase de gafes aqui da rádio, não da Rádio Premium Sports, aqui no Tarde Premium, gafes do Rádio Amantes, trazendo a história do rádio. Primeiro, vamos com uma de alguém que é um mito da reportagem, é ídolo de todos que gostam de esporte, que gostam do rádio aqui em São Paulo, que é uma do José Silvério soluçando Rodney Brocanelli. É verdade, né? No meio da narração, o Silvério acabou soluçando no ar, né? Então, ele estava no embalo da descrição do lance, só que acabou soluçando e essa deve ter passado despercebido por ele, mas não passou despercebido pelos gravadores do Rádio Amantes. Aproxima-se do grande círculo, na direita vai Jorge Wagner, na marca de 5 minutos, André Dias levantou buscando Dagoberto, subiu Marcão, de cabeça tirou ali, tocou para fora pela linha lateral e atenção torcedor. Tá aí. Já aconteceu com você, Lucas, você que também é narrador? Já aconteceu, cara, mas aí a gente abaixa o microfone, né? Mas já aconteceu sim, porque às vezes não é que vai só, você puxa o ar e vai com excesso pra garganta e aí se soluça, mas até foi o próprio, não foi um narrador aí que teve uma situação de soluçar, ele tava soluçando em um jogo e deram gelo, mandaram chupar gelo, cara. O gelo diz que cura o soluço. Não, eu vou falar que eu nem como repórter, nem nas poucas vezes que eu narrei, eu solucei, mas tossir, vontade de tossir, já tive várias vezes e tossi, peço desculpa na hora que acontece, porque é natural, fazer o quê, né? E Rodney, você lembra dessa do gelo aí? Fala, do gelo. Mas você, Lucas, como narrador, e o Theo Guto mesmo sabem que o grande segredo do narrador é não narrar pela garganta, né? Não narrar pela garganta. Usar o diafragma. Exatamente, a gente sempre tenta fazer dessa maneira, né? Mas às vezes acontece, né? Uma história do rádio, rapidinho, em 1977, na final entre Corinthians e Ponte Preta, na final do Campeonato Paulista, que o Osmar Santos já tinha estreado na Rádio Globo, mas era a partida importante que ele ia fazer aquela emissora. Ele acordou rouco e se você pega o áudio, né, que tem disponível na internet, você não percebe porque ele, em vez de usar a garganta, ele usou o diafragma e ele conseguiu fazer a transmissão daquele jogo de uma forma que ninguém percebeu. Claro que teve uma hora que ele passou o microfone para o Oswaldo Maciel, mas ele conseguiu levar e narrou o gol de Basílio. Daí, o Rodney, não só as que ele trouxe, mas também a história do rádio. Quem quiser saber muito de rádio, da história, adiciona aí o Rodney Brocanelli no Twitter, R Brocanelli com 2 L's, né, Rodney? Exatamente, R Brocanelli com 2 L's, e também a história do rádio tá viva lá no Rádio Amantes, radioamantes.wordpress.com. E no Facebook.com. É um HD, cara, de rádio. Impressionante. Não, é que no caso dele é aquele disquete gigante, ainda não é HD, é modelo antigo, é um 286 ainda. HD é carvão, cara. É muito antigo, é um 286 ainda. Ai, que beleza. É isso que a gente fala, brincar, porque o Roger é parceiro de jornada há muito tempo já, desde a expressão da bola, e aqui na Rádio Premium Sports também fazendo a sua história. Aqui, mais uma gafe que você selecionou aqui, Rodney. Pegando o plantão de surpresa. Essa aí, qual que é a história dessa aí? Sim, isso acontece muito em jornadas esportivas, né? Então tem aquele falho do placar, o narrador dá o resultado da partida que ele está transmitindo e passa para o plantão. O plantão tem que estar atento, né? Para poder informar os resultados que ele tem disponíveis e continuar a jornada. Só que, de repente, o plantonista está distraído com alguma coisa, ele acaba meio que se saindo muito mal, como a gente vai ouvir aí nesse áudio. Vamos ouvir então o plantão esportivo pego de surpresa.
Confirmando para você, Stuttgart, na Alemanha. O tempo de jogo, 42 minutos e meio de partida. O placar é de Alemanha, 1, 2, 3 para o time da Alemanha, 1 para o Brasil. Matheus. Segundo gol da Itália. Segundo gol da Itália, vai vencer a Espanha por 2-1. Isso aí. Na rede Band Satsu, tá aí o Matheus Trindade, a 1000 pelo Brasil. Nossa, eu só imagino o que não deve estar acontecendo no estúdio, né? É isso aí, beleza. É isso aí, o futebol da Band com você. Caminhamos agora para a marca de 43 minutos de jogo. Tá aí a Gabi Plantão dando risada na hora que foi chamado, mas também tem um pouco do erro do narrador na hora de chamar, ele deu uma travada ali. Eu, como plantão esportivo, sei que quando também o narrador dá aquela travada, você se atrapalha um pouco. Deixa eu então só identificar os profissionais. O narrador é o Castro Júnior e o plantonista é o Matheus Trindade e o comentarista é o Carlos Guimarães, todos eles aí da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, que também tem um trabalho muito interessante aí, semelhante ao da Matriz Paulista na cobertura do futebol. Tá certo, Rodney. E agora essa é uma das que eu mais gosto. Um final de jogo, um jogo no Morumbi, você vai identificar qual jogo que foi pra gente. O Milton Neves, aquele jeito de segurar a programação da Rádio Bandeirantes terceiro tempo até as 4 horas da manhã, que ele gosta. E insistindo, o Alex Miller querendo ir embora e ele insistindo para pegar entrevista, né, Roger? Pois é, né? O Milton Neves tem essa capacidade, né, de sempre buscar um personagem interessante, de fazer os repórteres buscarem personagens diferentes para que ele entreviste. Então, dessa vez, foi uma situação, acabou se transformando numa situação muito inusitada. É a do Alex Miller, né? Se for a do Alex Miller, ele acabou encontrando um personagem diferente para entrevistar meu caro Guto Monteabas. Zaidan e meu Santos. Ai! Quase gol do América. Achei que alguém tinha chutado só que é isso? Que é isso? O meu pai está... Vamos lá, mais uma entrevista aí, Kreberger. Fique à vontade. Eu vou falar com a Trave aqui. Trave, o que você achou do jogo? Ah, legal. E aquela bola que bateu aqui, como é que foi? Ah, então tá bom, obrigado. Valeu, Trave, um abraço. Não, mais 2 perguntas pra Trave, tá bom isso, vai. Mais 2? 2. Pera aí. Trave, quando o Pelé jogava aqui, você ficava olhando bem de pertinho? E era legal? Tá bom, então. Não, pergunta pra ela qual goleiro melhor que ficou debaixo dela aí. Pera aí, vou passar a escuta pra Trave, Milton. Dá um abraço nela aqui, fala com ela. Tá bom. Ô, Trave, boa noite. É um prazer tê-la pela primeira vez aqui no terceiro tempo da Rádio Bandeirantes. A senhora ficou aí muito tempo com figuras notáveis debaixo da senhora aí, do lado da senhora, o Cláudio Serras, Rodolfo Rodrigues, Gilmar, Laércio. O travessão tá olhando feio, Milton. Tá olhando? O travessão tá olhando feio, vai logo pra cá atrás. Não, pergunta pra Trave aí, qual o goleiro quer ir embora, Milton, o mais importante, o goleiro mais importante ficou do lado dela? Vai, pergunta. Responda, Trave. Trave! Agora a pergunta pro Travessão. Travessão, quem que chutou a bola mais forte que bateu em você? Pepe. Fantástica entrevista. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Dê um abraço aí na Trave e no Travessão pra mim, por favor. Trave, obrigado. Travessão, valeu. Obrigado. Tá bom. Um abraço. Pode ir embora agora. Espetacular, cara. Só podia ser o Alex Miller, é genial. Rapaz. Entrevistar a Trave. O Milton Neves insistindo. Faz mais 2 perguntas pra Trave. Faz mais 2 perguntas. Vai só voltando e fala: vou dar um cooler da Brahma. Vou dar um cooler da Brahma pra Trave. Só faltava essa. Morse, né, velho? Não, mas o Alex Miller, jogo de cintura espetacular. Eu não sei se eu teria pensado, mas vou entrevistar a Trave, não tem mais quem entrevistar aqui. Um jogo de cintura impressionante. O Alex Miller, um dos grandes repórteres e agora, quem sabe, um dos grandes narradores que o rádio ganha, né, Roger? É verdade, ele tá muito bem na Band News FM, tá conseguindo conquistar um espaço aí como narrador, e essa parece que foi acho que foi uma das últimas entrevistas, entre aspas, que ele fez antes de virar narrador. E, Guto, deixa eu mandar um abraço aí pro Marcelo de Sena, grande companheiro nosso aí também, desde a época do Expressão da Bola, né, que ele tá dando apoio pra gente. Ele diz assim que tem uma notícia bomba e uma gafe. Eu tô esperando então ele me informar aqui o que é pra gente poder passar para os ouvintes, mas de qualquer forma fica aí o grande abraço ao Marcelo de Sena,
participante aí do Pânico, no rádio, né? E também ele é dono do blog Arte da Bola. Tá certo, um grande abraço, Marcelo de Sena, ele que sempre apoiou a gente desde os tempos de Expressão da Bola e passando por todo o nosso caminho aí, sempre um grande colaborador. Agora, Rodney, essa aqui, já pra ninguém falar que não é bem uma gafe, mas assim, nem todo mundo pode dizer que entrou pela primeira vez no Rádio Amantes, não por culpa sua, mas por uma situação que não foi uma gafe, foi pelo jogo de cintura. E teve aí um repórter aí que apresenta programa hoje aí que começou assim, né, Roger? Guto, deixa eu também explicar aqui. Na verdade, a gente também coloca no Rádio Amantes o conceito de gafe bem amplo, né? Que não é só e não só gafes pelas quais passam narradores. Oi? E não só gafe, também como história do rádio, tudo, não é? Isso, histórias do rádio. Então, só que só falando nas gafes, o meu conceito ele é amplo, ele é bem aberto, ele engloba tanto o erro acontecido nas transmissões, como situações inusitadas, as quais os profissionais às vezes têm jogo de cintura para sair dela ou não. Nessa aí, o jogo de cintura foi do Thiago Tange e da Gabriela Brunheiro, na época do Voz do Esporte Superliga Brasil e Polônia, realizado no Mineirinho, partida que a gente fez via tubão. Vamos ouvir essa história. Exatamente, olha lá, mais um saque do Murilo. Mais um saque do Murilo, o que estava falando, rapaz. Mais um saque do Murilo e a seleção brasileira conseguiu se distanciar aqui do seu ponto. Vamos ver daqui a pouco para conferir o que vai acontecer na seleção brasileira. Um problema técnico, Guto, é isso que aconteceu? Exatamente, teve um problema técnico aí. A nossa transmissão aqui caiu, porque foi colocado a Stock Car na nossa transmissão, meu amigo. Que beleza. Daqui a pouco a gente volta para você, meu querido ouvinte da Voz. Não, só explicando aí pro nosso amigo internauta, a transmissão caiu aí do vôlei na Poderosa, eles estão passando Stock Car e a gente fica quebrado aqui. Então, enquanto isso aí tá acontecendo, a gente vai continuar aqui batendo papo com você, vendo as redes sociais. Assim que voltar, a gente faz o informe total do jogo para vocês. É uma pena, realmente, né? Porque, afinal de contas, o torcedor que gosta de vôlei quer acompanhar o que está acontecendo com o Brasil, né, Guto? Exatamente. Mais uma prova aí que o vôlei não tem o valor que merece na grade de televisão. Porque, tô mostrando volta de apresentação da Stock Car. Tem cabimento isso, cara? No meio de um jogão. Na definição de um ponto que o Brasil tava dominando. Vamos lá. A galera aqui no Twitter tá reclamando também, tá pedindo pra colocarem o jogo de volta. Vamos ver. É emocionante, né, Stock Car? Essa volta de apresentação, nunca antes na história desse país eu tinha visto uma volta de apresentação tão boa, viu? Tá ótima, né? O Safety Car tá dirigindo muito bem ali, palmas ao motorista Safety Car. Os carros começam a dizer, vamos narrar também, Stock Car, vamos lá, vai. Vamos lá, tá muito legal, tem uma filinha, 2 filinhas. Tá lá, eu tenho a impressão que todos os carros vão conseguir fazer a largada, eu tenho a impressão ali, tá chegando o último ali, vários safety cars ali, ó que beleza, é uma festa. Uma festa, tá bem cuidado, né, o gramado ali do circuito, tá bem legal. Você vê que já dava até pra fazer uma Copa do Mundo ali nesse gramado tão bonito que tá ali, olha, emocionante a disputa na volta de apresentação, 14 e 18 disputando ponta a ponta ali a ponta, 14 assumiu a frente e largou, 14 tá na frente, 18 logo em seguida vai sofrendo o ataque do 13 e não sei quem é quem, isso que confunde tudo, hein? Meu, brincadeira, mas o 14 continua na frente ali. 14 continua na frente, lá vai o 14, o 18 tá pronto e sobe uma fumaça danada, não sei o que aconteceu. Meu amigo ali deve ter pego a brita ali na lateral, subiu muita fumaça, mas o 14 vai mantendo a liderança ali na corrida. Queria saber o nome desse 14 aí, muito bom piloto pelo esse começo de corrida, hein? Bom piloto, 14, mas são 0. O 0 também ali, ó, tá na 4ª posição. O 0 é o Dick Vigarista, isso eu lembro. O 0 é o Dick Vigarista. Tem o Rosa aí? Cadê a Penélope? A Penélope eu tô vendo ali, mas o professor Engenhoca toma a frente, enquanto isso a quadrilha de morte vai chegando também. Ô Guto, você conhece bem a Corrida Maluca, eu não lembrava do... Meu filho, eu assistia direto Corrida Maluca, meu filho. Era vôlei, Corrida Maluca, futebol. A minha vida era isso na infância. Eu não estudava, não jogava bola, não fazia nada, não tinha amigos. É uma tristeza só. Que beleza, hein, Guto? Tô desabafando aí com o amigo internauta, enquanto não volta é jogo de vôlei. A Luciana Gomes tweetou agora, a Stock nunca foi tão popular, hein?
Todos agradecem a transmissão da largada. Vou falar aí com os nossos coordenadores Ricardo Taves e Guga Mendonça aí. Vamos transmitir o Stock Car. Eu, Tange e Gabriela. Agora. Voltou! Deve já estar 20 a... Né? Já estamos no quinto set, tie break. Não, calma aí, amigo internauta. A gente vai atualizar o placar pra você. Deixa só a gente ver como é que tá. Tempo técnico 16 pro Brasil, 11 pra Polônia. Tá aí, você vê, né? E só pra informar o amigo ligado, eu descobri muito depois quem era o piloto 14, era o Luciano Burti, hoje comentarista de Fórmula 1 na Globo. Já era comentarista de Fórmula 1 na Globo na época, mas corria também a Stock Car. Nem sei se ainda corre, Lucas. Ainda corre. Essa narração da Stock Car parecia uma conta de matemática, né, cara? 14, 18, 0, 0. 5 vezes 4 é igual a 20. Puta que lá, né? Não, parecia também um palio do Tour, né? Parecia também corrida de cavalo, né? Não, mas corrida de cavalo. Não, peraí. Você vê tudo o cara quer levar pro cavalo. Que sacanagem é essa? Você tá com saudade do Silvio, né, Renan? Aliás, qualquer dia a gente tem que colocar de novo a entrevista. Você com o Silvio, todo mundo, aquela entrevista famosa. Eu tenho salvo em algum lugar, é só procurar. Não, deixa quieto essa entrevista aí. Não, mas tá aí. Oi, Roger. Deixa eu registrar a mensagem do Marcelo de Sena, né? Que ele disse que tinha uma gafe e uma bomba, né? A gafe da semana aqui no TV Fama, um programa que é assistido por vários integrantes aí da Premium Sports, entre eles o Almir Júnior. O Nelson Rubens perguntou para Flávia Noronha como está o furacão Sandy. Aí ela respondeu: pergunte nos postos Ipiranga. E a cena foi a hora ao vivo. E a informação que ele tem é que ele descobriu que qual foi o restaurante onde o Ronaldo Nazário foi almoçar hoje aqui em São Paulo, no shopping Pátio Higienópolis, e ele gravou também o Medida Certa. Então são as informações aí do nosso grande amigo Marcelo de Sena, do Arte da Bola, também do Pânico lá no rádio, meu caro Guto Monteábulas. Interessante, então é por isso. Não, mas será que o Senna identificou o Ronaldo fugindo da dieta? Hein, Roger? Pois é, né? Ele teria que identificar qual foi o prato, né? Qual foi o tipo de alimentação que o Ronaldo teve lá no Pátio Higienópolis. E também, também queria mandar um abraço pro Otacílio Júnior, grande narrador esportivo da Rádio Capital de São Paulo. Ele está prestando serviços para essa emissora e várias outras aí no interior aqui do Brasil. Grande abraço a ele, que também está na escuta aqui do Tarde Premium Sports. E vamos, antes de mandar aquela especial de um dos integrantes dessa conversa, vamos ver se eu acertei aqui o ponto de uma aqui, que como a gente falou, é batida, mas é um clássico. Vamos ouvir. Buffalo Grill, vamos fazer uma grande festa lá com os teletransistas no Buffalo Grill, na Vereador Zé Diniz, ali perto do Borba Gato, que foi parente do nosso Ricardo Capriotti. O tamanho é o mesmo. O susto que o cara lhe dá, rapaz. Mas que é isso? Tem replay? Devia ter filmado. Mas que é isso? Eu conheço. É feito retardado. O cara tentou me assaltar outro dia, levei um susto danado, eu ainda tava blindado do falei. Você tá no estúdio, eu levei o mesmo susto, pô, o mesmo susto. E você ajuda, Zacopé? Zacopé, você viu a reação. Aliás, desconfio do susto de Milton Neves, mas deve ter filmado, cara. Não tem aquela câmera? Por favor, vamos já reprisar. Estamos retirando da nossa fita da programação. Peraí, ô Fagundes, aquela câmera ali não grava, mano? Putz, será que tem? Buffalo Grill, vamos fazer. Tá aí a gafe do Milton Neves. Esse é um clássico, né, Rodinho? O susto que o Mauro Betting, que sempre já fez esse susto umas 4, 5 vezes, e o Milton Neves caindo sempre. É verdade, é que eu descobri o porquê. Porque o Milton Neves, quando ele tá falando, ele procura se concentrar o máximo possível para não cometer erros. Ele já comete erros sem concentração. Imagina se concentrando. Então ele tem uma técnica que ele pega e fecha os olhos quando ele vai falando. Aí chegou Mauro Betting sorrateiramente e dá o susto, ele deu o salto. E só para uma título de curiosidade, o post que eu publiquei, o susto do Milton Neves, é um dos mais vistos
do blog Rádio Amantes em toda a sua história de 2 anos. Ele teve mais de 6 mil visualizações. Já encerrando o nosso programa, pegar aqui um grande abraço do Lucas Rafael Martins, que participou hoje aqui do Tarde Premium com a gente, esse especial Rádio Amantes, e depois vai ter reprise desse programa para quem perdeu, porque vale o registro. Esse programa foi nota 10 com a participação do Rodney Brocanelli, Lucas Rafael Martins e Renan Bellini. E para encerrar, uma última notícia. Nasceu, guardem esse nome, Thiago Messi, o filho do melhor jogador do mundo e hoje para mim o segundo melhor da história do futebol, nasceu hoje e vai, com certeza, agora começa uma nova disputa. Quem foi melhor? O Maradona Júnior, Edinho ou Thiago Messi? Nasce a terceira disputa. Lucas Rafael Martins, obrigado pela sua participação. Valeu, Guto, eu que agradeço participar desse programa nesse feriado especial, muito legal, divertido pra caramba, com toda a galera curtindo. Entre melhores e não melhores aí, dos filhos dos melhores jogadores, acho que nenhum vai ser igual ao que foram, mas tudo bem. E só pra também passar uma última notícia, último destaque aqui final, porque surgiu um zum esses dias aí, até na semana passada, que o Ronaldinho Gaúcho poderia se transferir pro Fluminense no ano que vem. Mas hoje o Rodrigo Caetano, gerente de futebol do Flusão, falou que não tem nada disso, não tem Ronaldinho no Fluminense no ano que vem, mas é aguardar porque tem cheiro de arroz queimado, como diz por aí. Vamos ver o ano que vem o que vai acontecer. Abraço a todos, uma boa tarde. Amanhã tem jogo, eu tô com Cruzeiro e Santos na Prêmio Esportes a partir das 7h30 da noite, na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, tenham um excelente final de feriado e um bom final de semana a todos. Pois é, Lucas, você narra, eu comento, Gabriel Araújo nas reportagens, Marcela Romero no plantão esportivo e Roger Brocanelli nos trabalhos técnicos. Essa é a jornada de amanhã. No domingo também vai ter jornada aqui na Prêmio Esportes. A gente continua acompanhando a saga do Palmeiras e Botafogo na Arena da Fonte Luminosa. Narração Luiz Alexandre Eiras, comentários de Gustavo Carratti, reportagens do Cleiton Santos, plantão esportivo do nosso Paulo de Tarso, trabalhos técnicos do Almir Júnior. Agradecendo ele, produtor aqui do programa, manda as notícias pra gente, também fala dos esportes americanos e dá o seu pitaco sempre, além de ser uma das maiores gafes da história do web rádio brasileiro. Renan Bellini, uma boa tarde pra você. Boa tarde, Guto. Ainda não cheguei nesse patamar, espero não chegar, né? Porque aquela lá foi triste. Mas valeu aí pela participação, o programa tá muito legal. A gente completa a primeira semana de programa, né? Estreando essa semana o Tarde Prêmio. Espero que o pessoal tenha gostado do programa, também desse especial, nesse feriadão. E eu fecho aqui passando a informação que a NBA continua hoje à noite. Teremos Miami Heat Nova York, e New York Knicks em Nova York, e também Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers no Clássico de Los Angeles. Lembrando que as duas partidas serão televisionadas para o torcedor que curte o melhor basquete do mundo. Fica meu boa tarde aqui para todo mundo, encerrando o expediente por hoje. Valeu, Gutão, valeu, Rodney, valeu, Rafael já confunde. Lucas Rafael, isso aí. Pra virar só Rafael, ele tem que tomar um pouco de sol ainda, o nosso querido Lucas. E hoje à noite tem resenha NBA, né, Renan? Então, cara, hoje tem uma festa, mano. Vai ser complicado. Hoje minha resenha vai ficar só depois que eu chegar da festa, Guto. Pipoqueiro, tá certo então. Mas eu e Caçulho estaremos acompanhando o Clássico de Los Angeles sem transmissão da Prêmio Esportes, que a gente não tem direito. Então, só a gente trocando ideia sobre o melhor basquete do mundo. E depois você vai ter essa reprise, a gente já vai definir o horário desse programa especial aqui do Rádio Amantes, aqui na Tarde Premium. E agradecendo a ele, que forneceu todo o material, se disponibilizou a estar aqui com a gente. Ele que normalmente não pode participar com a gente dia de semanas, ele que é comentarista e técnico aqui da Rádio Prêmio Esportes. Rodney Brocanelli, o Paulo de Tarso está aqui falando, programa mítico, adorou, gostou demais. A história do rádio não só nas gafes, mas também registros históricos, como a vitória do Nelson Piquet, o 1000º gol de Pelé. Então, parabéns, Rodney, pelo seu trabalho, faça a sua divulgação mais uma vez, porque merece, e muito obrigado por participar aqui e trazer tanto registro, tanta coisa, divertir a gente. Passou essas 2h30, agora completando 2h30, e a gente nem sentiu o tempo passar.
É verdade, quando o programa é bom, quando o programa é bom, o tempo voa, o tempo passa rápido. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco desse trabalho do Rádio Amantes, né, o trabalho que praticamente me colocou nesse mundo, né, porque se não fosse o Rádio Amantes, eu com certeza não estaria aqui. Então eu queria convidar todo mundo para poder acessar o blog e acompanhar não só as gafes, mas também as notícias e as análises sobre o rádio, porque o Rádio Amantes ele é muito mais do que as gafes. Então a gente faz o acompanhamento aí diário das notícias do rádio e todo mundo gosta e tem acompanhado e já virou uma referência aí no meio. Então o endereço é radioamantes.wordpress.com, repetindo, radioamantes.wordpress.com, e eu quero convidar todos a estarem lá todo dia aí. Sempre que a gente tiver uma notícia, uma atualização, tem novidade lá, o blog permite esse tipo de situação, a gente poder fazer a atualização a hora que a gente tem a notícia na mão. Eu agradeço a todos, agradeço a você, Guto, ao Lucas, ao Renan pela participação e continue ligado aí na programação da Prêmio Esportes, que tem sempre uma novidade boa aí para vocês. Aí, ó, tem gente que acha que esse papo de se não fosse tal coisa eu não estaria aqui hoje é um pouco de hipocrisia, mas vamos fazer um círculo aqui. Se não fosse teu trabalho com rádio, você não teria ido dar aquela entrevista no Expressão da Bola, Nova Difusora. Se não fosse aquela entrevista, você não teria entrado na equipe Expressão da Bola. Se você não tivesse entrado na equipe Expressão da Bola, você não teria me conhecido. Se você não tivesse me conhecido, eu não teria te trazido pra Futimundi e hoje você não estaria na Prêmio. Todo mundo acha que é hipocrisia, mas é verdade, é um ciclo que acontece, né, Roger? É verdade, é uma sucessão de coisas que vão acontecendo e é isso aí. E tudo graças ao blog e é aquela coisa, né? Aquilo que o Roberto Justo sempre fala, é o círculo virtuoso, né? Tá certo, então, muito obrigado mais uma vez, Rodney Brocanelli. Vou fechando minha lojinha agradecendo, deixo beijos no coração de todo mundo.